Amém, glória a Deus, boa noite, graça e paz, que saudade, né, de estar junto aqui na casa de Deus. Então quero desde já desejar a você, seja bem-vindo, né, você que está entrando agora nessa live, que você esteja compartilhando com seus amigos, com seus familiares, esteja agora mandando esse link para ele ali, para que junto ele possa estar com a gente, acompanhando esse culto, essa live. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite, um bálsamo vai ser derramado na sua vida. Então, convide aí seus amigos e seus familiares. Eu quero falar a todos também que estão acompanhando. Foi liberado, né, um decreto. Nós estamos aqui conforme a lei, né, o prefeito liberou, graças a Deus. Nós estamos aqui num grupo bem reduzido, fazendo essa live hoje, né? E o pastor Renato, da Igreja Brasil para Cristo, vai estar aqui com a gente, trazendo a palavra de Deus. Então, vai estar muito bom. Estamos cumprindo todos os protocolos, né, com toda a segurança, de distanciamento, máscara, com álcool gel, as janelas abertas, ventiladores, né, pias ali para lavar as mãos. Então, com certeza, Deus está aqui conosco nessa noite. E creio que você também, você está acompanhando essa live. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu quero já convidar você para abrir a Bíblia em Salmo 150. Deus nos convida a louvar ao Senhor. E esse Salmo 150, Salmo de Davi, fala. Eu vou estar lendo para os irmãos. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento da obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta. Louvai com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai com instrumentos de 10 cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira e louve ao Senhor, aleluia. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Esse salmo, ele fala 10 vezes em louvai, em apenas 6 versículos aqui, ele fala 10 vezes louvai, louvai, louvai ao Senhor, vamos louvar ao Criador, amém? Então, vamos louvar a Deus nessa noite, creio que Deus vai estar falando com você. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Diga o nome dele, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Declare, Jesus, nome sobre todo nome,
nome sobre todo nome. Mais uma vez, Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Poderoso, 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 poderoso tu és. Declare: poderoso, poderoso, poderoso tu és. Jesus, declare o nome dele. Bem forte. Jesus, 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 Jesus. Ele está aqui nessa noite. Declare: Jesus, 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 Jesus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira
floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, declare, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Ainda existe um motivo para você se alegrar. Ainda existe algo que você pode agradecer, que é há 2000 anos atrás, Jesus morreu no meu e no teu lugar. Mas Ele não está mais morto, Ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! A Páscoa se aproxima e esse é o motivo da nossa celebração nesses dias. Nós podemos nos alegrar porque estamos passando tempos difíceis, mas o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Será que você pode dar um glória a Deus aí na tua casa, aqui nos comentários também, porque ainda existe um motivo pelo qual a gente ainda pode se alegrar. Aleluia! Aleluia! Então agora você vai ver o nosso vídeo aí da Páscoa aí na sua casa. Amém? Põe aí para nós. Páscoa, um momento de reflexão e gratidão na vida de todo cristão. A Páscoa vai muito além de ovos de chocolate. Ela fala, na verdade, de um amor real que nos trouxe o resgate. O amor daquele que morreu na cruz, mas também ressuscitou. E o nome deste amor é Jesus, nosso único e suficiente Salvador. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E assim como foi dito nas Escrituras, desde o início, ele virá, morrerá, mas também ressuscitará. Mas jamais se esqueça da promessa que ele disse, que em breve voltará. Nós, da família IBBN, desejamos uma abençoada Páscoa para você e toda a sua família. Que Jesus, o verdadeiro significado da Páscoa, reine na sua vida e em seu coração. Que Deus te abençoe. Irmãos, a Páscoa se aproxima e nós queremos dar alguns avisos muito importantes. Essa é a data de maior celebração para nós cristãos, porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia.
Então, no domingo, nós iremos celebrar a Páscoa. Mas antes, sexta-feira, dia 2/4, na sexta-feira da Paixão, feriado, às 14 horas, nós teremos a carreata da Páscoa. Pode pôr a arte aí, Géder, a carreata da Páscoa, por favor. Nós teremos a carreata da Páscoa e nós iremos nos encontrar na Praça da Bíblia, ali na Praça dos Estudantes, lá em cima, perto do poço. Você sabe onde é, né? E nós, família BBN, junto com outras igrejas, como a Brasil para Cristo, a Igreja Assembleia de Deus, e o Conselho de Ministros e Pastores Evangélicos da cidade de Dracena, nós iremos fazer uma carreata para abençoar a nossa cidade, para orar pela nossa cidade. Nós vamos respeitar todos os protocolos devidos, todos nós estaremos de máscara, orando pelas pessoas, mas de dentro dos nossos carros, apontando as mãos para as casas. Nós não iremos sair dos carros, somente os pastores estarão ministrando uma palavra, nós não iremos contra um decreto municipal. E nós queremos muito que você esteja lá junto com a gente, na sexta-feira, às 16 horas. Se possível, nosso pedido é vá com a sua família dentro do carro de branco, vá de máscara. Se você tiver bexiga ou puder comprar bexiga branca para decorar o teu carro, e coloca lá, se você vai aí, se você vai na carreata da Páscoa, coloca aí nos comentários, eu vou também. Nós estaremos juntos na sexta-feira, às 16 horas, com saída na Praça dos Estudantes. E domingo, nós teremos 2 celebrações. Nós não teremos apenas às 18 horas, nós teremos às 18 horas e teremos também às 10 horas da manhã. Então, domingo, às 10 horas e às 18 horas. Nós faremos às 10 horas da manhã a ceia nos lares e às 18 horas uma celebração. Então, durante essa semana, se prepare, compre o seu suco, compre o seu pão, porque a gente vai cear junto nos lares. E para celebrar essa data, nós queremos abençoar as pessoas próximas a nós. Então, nós, família BBN, pensamos, nós como liderança, como nós vamos abençoar e semear o Evangelho nesse tempo. E nós tivemos uma ideia que, quem é a pessoa mais próxima de você desse tempo de ficar em casa? É o seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda, seu vizinho da frente, seu vizinho de trás. Às vezes ele, a não ser que você mora do lado da sua mãe ou algo assim, do seu pai, de alguém, mas ele é mais próximo do que o seu pai, a sua mãe, o seu parente seu. Então, o que nós vamos fazer? Você vai escolher um vizinho, ou mais de um, e no domingo de Páscoa, você vai fazer um bolo, você vai fazer um pão. Eu vou fazer um pão, eu sei fazer pão. Você vai fazer um bolo, você vai fazer um pão, você vai fazer um doce, você vai colocar lá, Feliz Páscoa, vai fazer uma cartinha para ele. Aí é a criatividade sua. Mas você vai lá no domingo de Páscoa, bater palma lá na casa dele e vai dizer, ó, eu quero desejar a você uma Feliz Páscoa, eu posso fazer alguma coisa por você, pela sua família, posso orar daqui mesmo, aqui do portão. Você vai entregar esse mimo para o teu vizinho, amém? Então, no domingo de ressurreição, você vai abençoar o teu vizinho. Então, se você vai abençoar o teu vizinho, coloca aí nos comentários também, eu abençoo os meus vizinhos. Eu abençoo os meus vizinhos. Vamos fazer isso junto, gente? Vamos fazer todo mundo junto. E por último, esse é o último recado. Géder, por favor, põe a foto da Cotrares aí, fazendo esse grande favor. Só põe ela um pouquinho, depois você pode voltar para mim. Não sei se vocês todos acompanharam, mas aconteceu essa semana, da madrugada de quarta para quinta-feira, um incêndio lá na Cotrares, que é a responsável pela coleta seletiva de lixo recicláveis, né, na nossa cidade. Houve um incêndio lá e queimou todas as coisas, e isso, não sei você, mas isso incomodou muito o meu coração, os nossos corações, eu tenho certeza que o teu também. E queimou, inclusive, todo o maquinário deles, graças a Deus, que eles conseguiram salvar os 2 caminhões que eles tinham, graças a Deus ninguém ficou ferido, só que queimou todo o maquinário e queimou todo o material que iria ser para pagar o salário dos funcionários ao final do mês agora. 47 funcionários aproximadamente. E pensando nisso e orando, nós como igreja somos a resposta para os problemas sociais da nossa cidade, amém? Nós somos a resposta.
Jesus nos levantou para servir a cidade. Não somente a nós não estamos aqui para levar o nome da Igreja Batista Boas Novas. Não, nós estamos aqui para levar o reino de Jesus em toda a cidade, em todo o estado e em todas as nações. Nós não queremos fazer um império nosso, nós queremos estabelecer o reino de Jesus na terra. E a igreja sempre foi a resposta para problemas sociais. Sabe, nós precisamos fazer alguma coisa. Como igreja, nós não podemos ficar parados. Eu fiquei muito incomodado e nós, como liderança, decidimos que nós iremos ajudar o pessoal da Cotrars. Essa é a nossa missão. E a Igreja Batista Boas Novas inteira vai estar engajada em ajudá-los. Eu quero dizer, sabe quantos anos eles demoraram para comprar um equipamento de 10 mil reais, que faz um serviço absurdo, que agora eles vão ter que fazer tudo manualmente? Eles demoraram 5 anos para comprar um equipamento de 10 mil reais. Eu tenho a certeza que nós podemos ajudar. Se você é empresário, se você, Deus te fez com abastança, você vai ser generoso nesse tempo, amém? Nós precisamos fazer algumas coisas. A primeira coisa que nós podemos fazer, irmãos, é reciclar. Se você não separava o seu lixo na sua casa, a partir de amanhã eu tenho lá na minha casa 2 lixos, o lixo orgânico e o lixo reciclável. Porque é isso que traz o sustento para essas famílias. Então você vai começar a separar lixo reciclável a partir de amanhã, porque todo o sustento deles foi queimado. Então nós podemos fazer isso a partir de amanhã. Na quarta-feira, logo cedo, eu vou ir lá, ouvi-los, vou orar com eles. Eles estão agora na FAPIDRA. Então a segunda coisa que nós podemos fazer é orar. E a terceira coisa que nós podemos fazer é ser generosos com eles. Eu tenho certeza que Deus incomodou o teu coração aí também, assim como incomodou o nosso Espírito Santo, Ele está nos incomodando nesses dias. Põe o WhatsApp nosso aí na tela, por favor, Gerder. Se você puder, se o Espírito Santo está te incomodando, se o Espírito Santo também está te convocando, porque Ele está convocando a nós, Igreja Batista Boas Novas, para sermos a resposta de amor para esses corações. São 47 pessoas aproximadamente que dependem desse serviço. Você tem noção que toda a empresa deles foi queimada? Só o refeitório ficou salvo. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Amém? Então você manda uma mensagem nesse WhatsApp aí que está aparecendo na sua tela. Manda aqui embaixo. Você manda esse WhatsApp aí, porque nós queremos abençoá-los. Quarta-feira eu vou ouvi-los. Quarta-feira eu vou colocar a Igreja Batista Boas Novas à disposição deles, porque eu tenho a certeza que a igreja continua sendo a resposta para os problemas dessa terra. Amém? Nós somos os representantes de Cristo na terra. Nosso albergue, a Associação Assistencial Boas Novas, também continua funcionando de uma maneira incrível e abençoando muitas pessoas, mas a nossa convocação nesses dias é para abençoar aqueles irmãos que perderam alguma coisa. Amém? Se você tem o seu dízimo e a sua oferta, separe aí na sua casa, agora vai estar aparecendo o QR Code e as nossas contas, para que você possa fazer transferência. Você também pode vir ao templo, todos os dias das 9 à 1 da manhã tem alguém aqui, você pode trazer também, você pode trazer seus dízimos e as suas ofertas. E eu gostaria de te encorajar nessa noite a ofertar uma oferta de gratidão. Sabe, nós estamos há quantos dias? 33, 35? 40? 40 dias em casa de novo. Parece que voltou tudo para o começo de novo. 40 dias e Deus não deixou faltar nada na tua casa, aleluia. Deus ainda continua trazendo provisão. Será que você pode separar uma oferta de gratidão hoje por tudo aquilo que Deus fez por você ao longo desse mês? Separa a tua oferta enquanto nós iremos orar. Os meninos irão cantar depois. E você pode, ao longo desse período de adoração, você pode adorar o Senhor com as tuas ofertas e com os teus dízimos. Nós louvamos a Ti, Jesus, porque os Teus filhos continuam sendo fiéis nesse tempo. Os Teus filhos continuam sendo generosos nesse tempo. Os Teus filhos continuam tendo o entendimento que nós não dependemos de um templo, nós dependemos do Teu Santo Espírito. Nós dependemos da Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade para nós. Jesus, que o Senhor levante cada vez mais pessoas generosas para que possamos implantar o reino de Deus na nossa cidade. Que possamos ser a resposta de Deus para esse tempo.
que possamos servir a igreja, servir a tua cidade, servir Dracena, servir o Estado, servir o Brasil, com intencionalidade. Eu te peço que o Senhor prospere cada um dos teus filhos, que o Senhor prospere cada uma das tuas filhas, que o Senhor continua trazendo provisão para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oferte agora e Deus abençoe. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Amém, glória a Deus. Aleluia. Gostaria de te encorajar nesse momento a compartilhar com mais amigos teus. Eu tenho certeza que a gente pode dobrar o número de participantes do culto, porque você não simplesmente assiste esse culto, você é um participante desse culto. E como você pode participar desse culto? Compartilhando com todos os teus amigos aí. Eu tenho certeza que muitos já têm compartilhado, e glória a Deus pela tua vida, mas existem alguns ainda que podem compartilhar, e eu te desafio a compartilhar. Nesse momento eu gostaria de chamar o nosso amigo, pastor Renato, lá da igreja O Brasil para Cristo. Ele tem nos abençoado ao longo desses 12 anos que estamos aqui juntos, com uma amizade verdadeira e fiel, e Deus tem levantado ele nessa cidade, com poder, graça, ousadia. Eu me identifico muito com a história dele. Ele começou a pastorear a Brasil para Cristo com 27 anos, é isso? É isso mesmo. Eu tenho 26 anos, então a história dele eu acho que eu tenho muito a aprender com ele tem me ensinado muito nesse tempo. Nós temos conversado bastante, graças a Deus. Então hoje ele vai ministrar aos nossos corações, amém? Feche teus olhos aí mais uma vez. Eu gostaria de pedir para que você orasse pela vida dele, abençoasse a casa, a família, o ministério, aquela igreja linda e maravilhosa. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua graça sobre o pastor Renato, sobre toda a sua família, sobre toda a sua igreja, sobre toda a sua vida, Pai.
todas as esferas da sua vida. Que o Senhor continue o abençoando, levantando como uma voz profética na nossa cidade, no nosso estado, na região da Alta Paulista, Pai. Nós te agradecemos porque Ele disse sim ao Senhor. Nós te agradecemos por essa amizade incrível que Ele desenvolveu conosco. Obrigado porque o Senhor nos conectou, Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai. Que nessa noite a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que Ele seja como um carteiro que simplesmente entrega uma carta, uma mensagem, uma palavra vinda do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Pastor Mateus disse que a gente começou mais ou menos com a mesma idade, né? Lógico que ele com 26 anos sabe o tanto quanto eu sei agora com 46. E eu com 27 naquela época sabia muito pouco, Pastor Mateus, porque você tem uma estrutura familiar muito boa, você tem aí uma genética, né, um legado, e isso aí faz toda a diferença, né? E não vai imunizá-lo de dor e sofrimento, não vai diminuir as lutas, mas vai fortalecê-lo para os momentos difíceis, né? Quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo de número 20, no versículo de número 7. Nós não vamos ler agora. Eu quero falar sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, mas de uma forma não tão apocalíptica, não tão fatalista e nem especulativa, mas dizer para você que a Bíblia está permeada de sinais que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá acerca da sua volta. Nós temos aprendido com a palavra de Deus, obviamente, que o Senhor fala mais em circunstâncias adversas, quando nós paramos para ouvir e para clamar, do que de outra maneira, de outra forma. Então o Senhor está sempre falando. Para falar sobre escatologia na morte de Jesus Cristo, pensando na Páscoa que está por chegar, eu quero usar um personagem bíblico chamado Pedro. O apóstolo Pedro, ele é aquele que reflete mais as características da igreja. Ele reflete mais, em especial nós, brasileiros, que de alguma maneira somos muito espontâneos, muito prontos para dar resposta, para fazer, né? Então o apóstolo Pedro, ele era discípulo de João Batista, e para a sua época ele era um empresário mediano, com alguns barcos de pesca. Ele e o seu irmão André, e também João, o apóstolo João, e o seu irmão Tiago. André era o irmão caçula de Pedro e dos mais novos discípulos de João Batista, e foi o primeiro dos discípulos de João Batista a seguir a Cristo. Num diálogo que ele teve com Jesus, após João Batista fazer os apontamentos de quem era Jesus Cristo, o André pergunta para Jesus, uma pergunta que talvez eu não faria, talvez você não fizesse, para saber se ele era um líder, se era alguém que tinha que ser seguido. Eu perguntaria para Jesus: és tu mesmo o Messias? És tu mesmo o ungido de Deus que havia de vir? Mas André, irmãos, ele pergunta para Jesus: aonde o Senhor mora? Porque mais do que palavras, André queria saber como Jesus tratava a sua família. Porque para ele, um legítimo filho de Deus, um legítimo servo de Deus, faz da sua casa o seu primeiro rebanho, faz da sua casa a sua primeira igreja. Hoje você está na sua casa, e se você é um legítimo discípulo de Cristo, se você é um legítimo servo de Deus, filho do Deus Altíssimo, você está agora reunido à tua família para prestar culto ao Senhor. Você não está fazendo qualquer coisa que não seja adorar Jesus. Você não estava de bobeira, sem ter o que fazer, porque quem serve a Deus sabe o que quer fazer da vida. Como Jesus disse: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Os discípulos de Cristo, eles sabem aonde eles querem chegar. Então André, ele queria saber quem era Jesus, mas de uma maneira bem mais próxima, e Jesus disse para ele: então venha e veja. E André foi com Jesus.
ele viu Maria, viu os seus 5 irmãos, as suas 3 irmãs, e ele volta. Jesus não fez nenhum milagre, Jesus não fez nenhuma cura. Ele volta e diz para Pedro: olha, eu não sei como ele chamava Pedro, se era senhor, se era mano, não sei da intimidade, a Bíblia não diz isso, mas ele diz para Pedro: eu achei o Messias. E aí Pedro vai e André apresenta Pedro para Jesus, e a partir daí, irmãos, começa então essa vivência do apóstolo Pedro. Ele sempre muito espontâneo, sempre muito pronto, querendo servir. Ele de primeira mão, ele encosta os seus barcos de pesca, mas ele não negocia. Tanto é que em algumas vezes Jesus pede emprestado, ele está sempre pronto para emprestar o barco para Jesus, ele está sempre pronto para se doar para Jesus, para ofertar na vida, no ministério de Jesus. Ele deixa o seu sustento, ele era arrimo de família, ele deixa tudo parado para seguir os passos de Jesus, porque na vida de um crente verdadeiro, que quer ir morar no céu, a maior recompensa é trilhar e pisar aonde Jesus pisou, andar nos caminhos que ele anda, viver a sua palavra, andar em obediência, em temor, em respeito e amor ao Pai, o Deus vivo e eterno. Aí Pedro então passa a seguir Jesus, ele vê em Jesus a presença do Espírito Santo, o governando e dirigindo os seus passos. Ele está presente na primeira multiplicação de pães, ele participa ativamente da segunda multiplicação de pães. Ele está tão próximo de Jesus, mas ele ainda não tem aquela percepção viva de que Jesus está ali para trazer o reino de Deus e colocar dentro do coração dele. Havia ainda pouco entendimento, pouca compreensão em Pedro para saber isso. Na mente dele, ele via Jesus como libertador de Israel, do Império Romano, do governo de Roma. Então ele segue a esse mestre amado, mas no decorrer dos dias, irmãos, ele vai vendo Jesus de outra forma, porque é notório que quem conhece Jesus de forma muito relativa, como apenas o Salvador, porque tinha uma doença, porque veio na igreja e o pastor orou e a pessoa foi curada, ele não tem uma profundidade de relacionamento com Cristo. E isso é gradativo, é dia a dia, é através da oração, é através da palavra de Deus, de cultos como esse, que a gente vai aprendendo mais quem é Jesus. Um dia Jesus pergunta: olha, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E aí eles dizem: olha, eles estão dizendo que tu és Jeremias, porque o viram chorar. Olha, estão dizendo que tu és João Batista, porque ouviram trazer uma palavra um pouco mais dura. Ele disse: olha, para a multidão, vocês estão atrás de mim por causa do pão e do peixe, por causa das bênçãos. Olha, talvez eles até disseram que o Senhor fosse um dos profetas. Então quem não conhece intimamente o Senhor Jesus, não tem uma definição perfeita de quem Ele é, do que Ele é, do que Ele faz, do que Ele pode fazer. Mais do que um líder, mais do que um governador, um estadista, Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que se vestiu de carne, se humilhou e veio habitar entre nós. Aleluia. Então Jesus pergunta para eles: agora vocês que andam comigo, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, irmãos, ele de súbito, ele não pensa duas vezes, ele responde: tu és o Cristo, aleluia, o Filho de Deus. Ah, meus irmãos, para os judeus, eles não mencionavam ninguém como filho de Deus. Os filhos de Deus eram os anjos, todos os seres humanos eram filhos de Abraão. Eles, toda vez que alguém se dizia ser filho de Deus, era uma blasfêmia, e essa pessoa poderia morrer apedrejada à porta da entrada da cidade. Então, quando Jesus diz para eles, no último dia da sua vida, que Ele era o Filho de Deus, eles disseram: o que mais nós precisamos? Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. E
Pedro viu isso em Cristo, e aí ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse para ele: olha, tu és Pedro, uma pequena pedra, mas a afirmação que você fez é uma rocha que sustentará a minha igreja. A igreja não é firmada no apóstolo Pedro, a igreja é firmada na afirmação que Pedro fez em Cristo, Filho de Deus. A igreja é sustentada no alicerce de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pedro estava sempre pronto. Uma vez Jesus estava com ele e alguém perguntou: Senhor, é lícito pagar imposto? Porque queriam tentar a Jesus. E Jesus dá uma palavra para eles, e aí fala para Pedro: vai pescar, pega o primeiro peixe que você pegar, tira do rio e traz para cá. E Pedro assim o fez, irmãos, e dentro da boca daquele peixe tinha uma moeda, um denário, que pagaria o imposto de Jesus e pagaria o imposto de Pedro. E aí Pedro cada vez mais vai se afirmando ou se conscientizando de quem era Jesus Cristo para ele. Eu poderia citar para você aqui a biografia do apóstolo Pedro, mas eu quero me adiantar e falar para você que no último dia, meu irmão, na última semana, no último sábado de Jesus na terra, Pedro estava à mesa com Jesus, quando Maria derruba um vidro de um perfume precioso sobre a cabeça de Jesus, e Pedro está ali, ele vê tudo que Jesus diz sobre a preparação da sua morte, mas ele não acredita. No domingo de manhã, Jesus diz para Pedro: você vai à entrada da cidade de Jerusalém, vai ter uma jumentinha amarrada, você vai lá, pega essa jumentinha, se o dono perguntar alguma coisa a Pedro, você diz: o Senhor mandou pegar. Eu estou pensando aqui agora, enquanto eu falo isso, que se eu sair ali fora e pegar o carro do pastor Mateus, e ele falar: o que é isso, pastor Renato? Eu disser para ele: o Senhor mandou pegar. Pedro vai lá e pega aquele jumentinho, o dono pergunta: o que é isso? E ele diz: o Senhor mandou pegar. E os judeus não têm o hábito de usar o nome de Deus em vão, nem mesmo quem vai roubar diz: pelo amor de Deus, tem perdão ou coisa, eles não usam o nome de Deus em vão. Pedro pega aquela jumentinha e ele vê Jesus entrando em Jerusalém, e as pessoas o aclamando, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Na segunda-feira, ele vê Jesus expulsando o cambista do templo. Na terça-feira, ele vê Jesus amaldiçoando uma figueira pela manhã, e que no final do dia já estava seca. Na quinta-feira, pela manhã, Jesus diz para eles: vocês vão no centro da cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro, com um balde de água na cabeça, algo fora do comum, eram as mulheres que carregavam água, e aí vocês sigam ele, e quando chegarem na casa, era véspera da Páscoa, o cenáculo vai estar arrumado, vai estar para ser alugado para os transeuntes, para os visitantes que vinham da diáspora, de outros países, e iriam alugar o cenáculo, as casas, para poder ficar o período da Páscoa. Mas Pedro segue João Marcos, chega na casa de Maria, sua mãe, ele diz: o cenáculo, ela diz, está pronto para ser alugado. Ele diz: o Senhor mandou pegar. E ela não aluga, ela não ganha nada financeiramente, porque ela sabe que o Senhor é quem dá a recompensa para os seus. E naquele dia, no final do dia, tudo está pronto, Jesus chega, a mesa está preparada. Era a noite da ceia do Senhor. Num dado momento, irmãos, eles começam a trocar olhares e perguntar: qual de nós aqui é mais importante para Jesus? Aquilo entristece o Senhor. Sabe aquele culto que parece que tem tudo para estar bem, mas há uma tristeza no ar, no clima, na atmosfera? É porque o Espírito Santo está, gemendo com gemidos inexprimíveis pela igreja do Senhor. Nós temos que ter essa percepção. Jesus estava triste e eles disputando quem era o melhor. Jesus diz para eles que um deles iria trair, e Pedro pergunta: sou eu, Senhor? E manda João perguntar. Num dado momento, Jesus lava os pés de todos eles, porque eles não colocaram isso como uma regra, eles tinham que ter feito, não fizeram. E quando chega na vez de Pedro, Pedro diz: Senhor, o Senhor não vai fazer isso em mim? E Jesus diz: Pedro, se eu não fizer, você não tem parte comigo. E ele diz: então me dê um banho. Mas Jesus, você já foi limpo pela palavra. Num dado momento, quando Jesus fala da sua morte, era quinta-feira à noite,
Pedro diz: Senhor, tem pena de ti mesmo. E Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Jesus estava dizendo para Pedro: os teus sentimentos estão sendo um adversário para mim, está se opondo à vontade de Deus, porque a tendência que nós temos sempre é de que os nossos sentimentos nos fazem vítimas e impede de que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Chega uma hora que todos, inclusive Pedro, diz: Senhor, nós vamos contigo até a morte. Aquela noite foi uma noite em que Pedro, irmãos, o culto foi mais para ele do que para qualquer outro. Ele apanhou mais do que todos, mas ele achou que estava bem. Quando era por volta das 3 horas da manhã, tudo já tinha acontecido. Pedro já tinha visto Jesus ser levado para um lado, para o outro, cuspido, surrado, desnudado. E pela última vez alguém pergunta para ele: você também é um deles? Havia uma fogueira ali diante dele, e ele diz: eu não sou. O Evangelho de Marcos diz que nessa hora Jesus passa pelo petróleo. Fugiu a palavra, não é? Como é que aquele negócio que me ajuda aí, gente, que tem nas rodovias, o pessoal passar por cima? Uma passarela. Obrigado. Essa multidão de 500 pessoas que está aqui comigo, para arrumar confusão. Eles passam por aquela passarela e Jesus troca o olhar com Pedro. Pedro foge dali, irmãos. Jesus é crucificado. Jesus dá as 7 palavras na cruz, a última delas está consumado. Ele é tirado da cruz, é levado para a sepultura na sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde. No sábado ninguém faz nada, mas pelo domingo, no romper da manhã, as mulheres se levantam e elas vão em direção à sepultura de Jesus. E quando elas estão a caminho, elas dizem uma para a outra: e a pedra? Porque era necessário 4 homens para mover a pedra. E a pedra? Mas elas não param pensando na dificuldade, elas continuam, porque sabiam que Deus tinha alguma coisa naquilo. Quando elas chegam, a pedra está tirada, o anjo está ali, elas vão voltar para o cenáculo, mas o anjo dá um aviso para falar para Pedro vir ali. Meus irmãos, o que acontece? Elas avisam João e Pedro sai correndo. João era mais jovem, ele chega primeiro do que Pedro, mas ele não teve a iniciativa ou a atitude de entrar na sepultura. Quando Pedro entra na sepultura, Jesus deixou uma mensagem para Pedro. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 7. Eu quero ler com você o que Jesus deixou de mensagem para Pedro. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado dobrado à parte, num lugar à parte. Sabe, meus irmãos, quando a gente lê friamente esse texto, não vemos nada de diferente. Mas quando nós pensamos na cultura judaica, nós vamos entender que Jesus deixou um recado, que Jesus deixou uma mensagem, não é subliminar, não é uma mensagem implícita. Ele deixou uma mensagem explícita, bem real, que Pedro entende do que se trata. Jesus deixa um lenço dobrado, porque era normal, era comum, um senhor de uma casa, todas as vezes que ele estava comendo, ele deixara o lenço dobrado sobre a mesa. Enquanto o lenço estava dobrado, o servo não podia mexer na mesa. Se o dono da casa se levantasse, se ausentasse por 2 horas e voltasse, o servo não podia mexer, porque a mensagem do lenço dobrado é uma só: eu voltarei, eu voltarei. Então Jesus deixou a mensagem para Pedro, que era seu servo: eu voltarei. Ele deixou um sinal do lenço dobrado à mesa, ninguém mexeu. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Os anjos tiraram o lenço, ou Jesus, de fato, na glória eu te digo com certeza quem foi, mas um deles, ou Jesus, ou os anjos, pegaram aquele lenço que estava sobre o rosto de Jesus, eles dobraram, bem dobradinho, e deixaram.
não era para João entrar. O Espírito Santo de Deus sabia que era Pedro quem ia entrar. A mensagem era para Pedro naquela manhã de domingo. A mensagem hoje é para a igreja do Senhor. Ele deixou o lenço dobrado e existe um aviso, um recado, um atalaia gritando, tocando a trombeta e dizendo que ele voltará. A sua volta se aproxima. Agora, meus irmãos, como nós podemos entender isso? O Senhor tem dado sinais, irmãos. O Senhor tem mostrado. Sabe, nós precisamos voltar um pouquinho lá na história, no período do Antigo para o Novo Testamento. Aquelas páginas em brancos que você encontra ali, foram 400 anos. O mundo foi todo preparado para a chegada de Jesus. O mundo estava todo pronto, o idioma, a cultura helenista, as estradas. Sabe o ditado que nós dizemos hoje? Quem tem boca vai a Roma. Surgiu naquela época, quem tem todas as estradas, levam a Roma, porque eles trabalharam. A mensagem seria levada rapidamente, como foi levada rapidamente, com uma forma tremenda que aconteceu. Agora o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, para o governo daquele que se rebela, que se volta contra o Senhor. Eu pergunto para você, como uma pessoa que não acredita em Deus, um ateu, um agnóstico, um muçulmano, um espírita, como as pessoas, um hinduísta de todas as religiões, irão obedecer um líder religioso mundial? Porque o mundo está sendo preparado. Foi dada uma ordem, todo mundo usa máscara, e todo mundo fez o quê? Todo mundo, álcool em gel, todo mundo fez o quê? Todo mundo vai... Então, irmãos, há uma mensagem do Senhor. Nós precisamos nos ater aos segredos da Bíblia. O Senhor, mais do que nunca, está alertando a sua igreja. Por mais ativos que sejamos, por mais prestativos que sejamos, como foi Pedro, por mais prontos para fazer as coisas como foi Pedro, por mais que sejamos ofertantes na casa do Senhor, como foi o apóstolo Pedro, como mais pregador, anunciador da sua palavra, como foi Pedro, está na hora de atentarmos para a mensagem do Senhor. A sua vinda está mais próxima. A sua vinda dá quase que para sentir, meus irmãos, a pressão atmosférica espiritual dos céus vindo à terra buscar a igreja. Aleluia! Agora, isso não é para qualquer um, irmãos. Judas estava no meio dos discípulos. Judas viu todos os sinais. Se eu disser para você que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Judas foi um dos pregadores, Judas foi um daqueles que expulsou demônios, Judas foi um daqueles que fez milagres, Judas foi um daqueles que orou por enfermos e eles foram curados, Judas foi um daqueles que pegou o pão da multiplicação e entregou para as pessoas, Judas foi um daqueles que viu a presença do céu na terra encarnada em Cristo Jesus. Ele viu mais do que todos nós vimos. Ele pregou, ele contribuiu. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Judas contribuiu para o ministério de Cristo, mas não foi o suficiente para entender a volta de Cristo, não foi o suficiente para estar com Cristo. Me perdoe, pastor Mateus, talvez a mensagem um pouco mais, um tom mais agressivo, não é doutrinário, mas a igreja tem que estar alerta. A igreja tem que entender, sabe, irmãos, não é submissão total ao pastor da igreja, mas está na hora de começarmos a dar ouvido à voz do anjo da igreja. Não é sermos como tolos, meninos na fé, mas está na hora, como o autor de aos Hebreus diz, ouvir a voz dos vossos guias. Obedecei-os, porque eles prestam contas a Deus da vossa alma. Não que eles são responsáveis em levar você para o céu, mas na oração eles trazem o milagre, o suprimento do céu para a tua vida e para a tua casa. Está levantando uma geração independente, que não precisa de pastor. Está levantando uma geração independente, que não precisa da igreja. Não existe pessoa solitária, isolada, que faça a igreja o princípio básico, a regra básica do Evangelho, para atrair a presença de Deus, para ser igreja. Mateus capítulo 18, versículo 19, aonde estiverem 2, 3 ou mais, é um mínimo.
Não é você sozinho. Existe um número mínimo. E ainda a Bíblia diz, olha, que se 2 ou 3 reunidos atraem a presença de Deus. Sabe, na Bíblia você não vai ver Jesus pedindo por avivamento, nós é que pedimos. Na Bíblia você não vai ouvir o Espírito Santo clamando por avivamento. Jesus orou, intercedeu pela união da igreja. O Espírito Santo geme pela comunhão da igreja. O autor do Salmo 133 fala sobre a comunhão da igreja, porque a comunhão da igreja atrai a presença de Deus, e não há, aleluia, movimento que aonde o Senhor está presente que não seja avivado. Ah, meu Deus do céu, hoje mais do que nunca está na hora da igreja se unir. Mas pastor, nós não precisamos estar unidos fisicamente, juntos no mesmo ambiente. Nós precisamos estar todos no mesmo propósito, no mesmo ideal, aleluia, no mesmo sentimento, na mesma comunhão, na mesma concordância. Há uma mensagem de Deus de que Jesus Cristo vai voltar. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. E aí de repente ele chega num momento que ele diz assim: olha, existe um restringidor. O que é que está restringindo e impedindo o governo espiritual por completo do diabo na terra? A igreja de Cristo Jesus. O próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você não é igreja sozinho. Não existe corpo de Cristo. Sabe, o corpo de Cristo Paulo usa essa figura, essa simbologia, guiado pelo Espírito Santo em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, em Efésios 4, ele fala sobre o corpo de Cristo. Mas eu penso que algumas pessoas, eles parecem a mãozinha lá da família Adams. Eles vivem isoladamente, só que a mãozinha da família Adams não tem voz. A mãozinha da família Adams, você já viu ela comendo? Ela não tem boca. Ela, sabe, é uma anomalia, é algo assustador. Ah, mas é desenho, é filme, mas tem gente que vive de ficção, não vive da realidade. A igreja vive a realidade do Evangelho. A igreja vive o que a Bíblia diz, aleluia. E o que a Bíblia diz? Ele vai voltar. Ele deixou o lenço dobrado para Pedro. Hoje ele alerta a igreja através das canções. Hoje ele alerta a igreja através das pregações. Hoje ele alerta a igreja através da situação que nós estamos vivendo. É hora de nos apegarmos, irmãos, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo aqui na terra. Aleluia! De servirmos a Ele com toda a sinceridade do nosso coração. Nós servimos, aleluia, o Deus vivo. E diz uma canção antiga, que em Hebreus 11 também fala sobre isso, que quem serve a Cristo, irmãos, nem mesmo a morte pode assustar, nem mesmo a morte pode finalizar a sua fé, porque diz a Bíblia que Deus não é Deus de mortos. Se fosse assim, Ele não citava o nome de Abraão, não citava o nome de Isaac, não citava o nome de Jacó, não citava o nome de Davi e de tantos outros profetas que morreram, porque na verdade quem está em Cristo não morre, mas vive para todos sempre. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esta mensagem deixando para você a seguinte reflexão: de que nós não sabemos o dia nem a hora, nós não sabemos um mês. Não adianta sermos profetas do caos. Dia 30 de março não saia de casa. Dia 30 de dezembro, dia 30 de abril, não sei qual dia de abril, nos 3 dias de escuridão. Esses profetas do caos, irmãos, não devem ser ouvidos. Não gaste tempo com isso. Ah, mas eu fiquei com medo. Não tema. Você não tem que temer, você tem que obedecer a palavra de Deus. Dia 30 de março, você sai da sua casa. Se puder sair, saia. Para trabalhar, porque você é servo de Deus. Eu não entendo como pessoas que se dizem, sabe, não é que a pessoa é má, mas não tem noção, ou mais do que uma vida espiritual, fala para ela emoção. Eu não quero ser profeta do caos, eu não sou profeta do caos, eu sou profeta de Deus. Você é membro de uma igreja, você que congrega na Batista Boas Novas, você é membro de uma igreja séria.
não é uma igreja menina, que usa mini saia, que mostra o que não deve, que fala o que não deve, que não tem papa nas línguas. Eu falo mesmo, aqui a igreja é séria, é uma igreja de gente responsável. Aqui tem a pastora Beth, uma das mulheres, uma das maiores intercessoras de Dracena. A minha mensagem final, a minha reflexão final, que você não deve temer o que está pela frente. Você deve temer o nome do Senhor. Você não deve temer os noticiários da televisão. Você deve temer o nome do Senhor. Você não deve temer o que estão profetizando por aí. Você deve temer a palavra de Deus. Ouça o seu pastor, ouça a sua igreja. E prepara-te, igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua família. Que o Senhor abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Aleluia. Se você puder, aí na sua casa, se colocar em pé nessa hora. Se você puder ir na sua casa, fechar os teus olhos. Aleluia. Eu às vezes falo para as pessoas assim, olha, a gente tem que pensar que não é uma live, é um culto. Porque live tem de tudo quanto é coisa, mas culto genuíno e verdadeiro são poucos. Então eu falo às vezes, olha, até a roupa, né? Se vista com uma roupa que como você estivesse na igreja. Tenha a postura de como você estivesse na igreja. Porque essa atmosfera que nós estamos aqui, irmãos, está tomada pela glória de Deus. Esse lugar está impregnado pela glória de Deus. Aleluia. Esse lugar aqui está marcado com a presença de Deus. Mas nós queremos e desejamos que não só esse ambiente, mas aonde chega essa transmissão, que também chegue essa mesma glória, essa mesma presença santa e preciosa em nome de Jesus. Aleluia. Aonde Jesus está, tem sempre algo novo que acontece. Tem sempre uma palavra de vida. Tem sempre uma água que pode virar vinho. Tem sempre alguma coisa que pode mudar. Tem sempre uma febre que pode passar. Tem sempre um enfermo que pode ser curado. Tem sempre um cego que pode ver. Um surdo que pode ouvir. Um leproso que pode ser purificado. Um pecador que pode ser salvo. Um perdido que pode ser achado. Um distante que pode se reencontrar. Aleluia. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós clamamos pela unidade, pela união da igreja, em especial aqui da Igreja Batista Boas Novas. Deus, nesse tempo de distanciamento, que a fé não seja distanciada, que o amor não seja, ó Deus, esfriado, diminuído. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por este povo abençoado, para que o Senhor, ó Deus, nos desperte, para não sermos mensageiros do caos, mas mensageiros da esperança, e numa esperança maior, aleluia, do que anunciar Jesus Cristo, o Cristo vivo, ressurreto, cuja maior mensagem é: Ele vai voltar. Oh, aleluia. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, visita os lares, visita cada família nesta hora, onde houver alguma desavença, onde houver alguma discórdia, meu Deus, onde houver medo, pânico, ansiedade, insegurança, coloca as tuas mãos lá, meu Pai. Oh Jesus, traga o equilíbrio, domínio próprio, traga esta fé viva, traga, meu Deus, esta viva esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Deus, para a glória do teu nome, visita cada família. Faça o teu povo prosperar em tempo de crise. Faça o teu povo crescer em tempo de encolhimento. Faça o teu povo, ó Deus, se adiantar, ir para frente em tempo em que as pessoas estão voltando atrás. Faça o teu povo ter liberdade em tempos de prisão. Faça o teu povo, ó Deus, ser curado em tempo de enfermidade. Faça o teu povo, ó Deus, ver os céus abertos, ó Deus, em tempo de incredulidade, para a glória do teu nome, ó Deus. Prospera este lugar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está
está soando o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Diga o Rei. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. E como nosso Pai sempre dizia, Ele pode vir para você hoje, amanhã, a gente nunca sabe a hora. Que nós possamos nos encontrar como igreja preparados para a volta de Cristo. Amém? Só por último, eu gostaria de te lembrar que na sexta-feira nós faremos a carreata da Páscoa, e assim que nós tivermos a possibilidade de termos 70% de capacidade aqui, nós faremos a unção pública do pastor João, nós também faremos o culto em homenagem ao pastor Valmir também, para te lembrar que quando a gente tiver com isso aqui, com 70% pelo menos, a gente vai voltar a fazer isso, amém? Gostaria de orar por todos vocês que têm enfermidade, todos vocês que estão aí passando por alguma dificuldade na área da saúde. Vamos orar também pelos nossos irmãos da igreja que estão enfrentando o Covid-19 nesse tempo. Então gostaríamos de agora você colocasse aí diante de Deus aquelas pessoas que estão enfrentando situações de doença física agora. Doença física. Nós precisamos estar preparados porque Jesus está voltando. Nós não sabemos quando será o nosso último suspiro. Então, deixa eu orar por último com você, pela sua casa, pela sua família. Espírito Santo de Deus, nós pedimos na autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus que está acima de todo nome. O nome de Jesus que Ele ressuscitou e voltará, como foi dito nessa noite. Se uma coisa que nós temos a certeza é que o Senhor voltará. Se temos uma certeza é que a Tua palavra ela não volta vazia. Que os Teus propósitos, os Teus decretos são verdadeiros e fiéis, ó Pai. Por isso nós declaramos a Tua palavra. Salmo 103, versículo 2 diz que o Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados e quem cura todas as nossas enfermidades. Nós clamamos na autoridade da Tua palavra, alcança os corações agora que estão enfrentando uma enfermidade física, na saúde, Covid-19, enfermidades de câncer, doença nos pulmões, respiratórias, dores de cabeça crônicas, dores nos joelhos, ataques de ansiedade, depressões, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos, sai agora, em nome de Jesus, para a glória e honra de Jesus é que nós oramos, amém, amém. Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a tua família, que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja guardando o teu coração nesses próximos dias. Fique atento às nossas redes sociais, porque essa é a semana mais importante desse ano que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Deus abençoe. Amém.